boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos muito bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês em seus lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, podem colocar um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nossa irmã Silvia, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Com você, Silvia. Alguma coisa. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreza a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu à mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não olvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse assistência aos maus, de vez que a maldade resulta invariavelmente da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde alegria, divida a graça do contentamento com os tristes. Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. E agora, vamos fechar os nossos olhos, nos ligar com Jesus e agradecer por esta oportunidade de juntos podermos aprender e também levar ao maior número possível de pessoas os seus ensinamentos. Esteja conosco, Mestre, e em nossos lares. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado, Silvia. E agora sim, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra à nossa irmã Ionara, que dará o início à leitura e comentário do Evangelho. Boa noite a todos. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos. Costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Bom, o Evangelho nos fala nesse trecho algo que a gente já falou em algum momento, acontecendo ou não na nossa família. Lamentamos a morte de crianças ou jovens, enquanto pessoas idosas ou acamadas continuam vivas. Isso nos intriga porque ainda não temos a capacidade suficiente para entender o amor incondicional de Deus. Mesmo nós espíritas, que acreditamos na reencarnação,
que cremos que jovem é só a nossa vestimenta, o corpo que a nossa alma recebe, que entendemos que a nossa alma não é tão jovem assim, que ela veio para cumprir um roteiro, desempenhar um plano. Ainda assim, muitas vezes nós questionamos, lamentamos e pensamos, né? Por que tão cedo? E por mais difícil que seja, nós devemos crer que Deus não ceifa a vida de ninguém. Cada um tem seu tempo. E o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Mas não é fácil falar isso para quem está perdendo um ente querido. Principalmente para uma mãe que acaba de perder um filho. Se a sua fé não for forte, ela não vai entender nessa hora. Então, só um abraço verdadeiro e todo amor que tivermos em nós consegue amenizar um pouquinho a dor. Eu já sofri algumas perdas de pessoas importantes na minha família. E Deus, Ele tem me fortalecido e amadurecido cada vez mais. Eu sei que talvez eu ainda perca mais pessoas nesse plano, mas eu nunca deixo de pedir nas minhas preces entendimento e que eu continue tendo fé, apesar de eu sentir medo. Meu pai faleceu quando eu tinha 23 anos e eu sofri demais. Eu acredito que ele é a melhor pessoa que eu já conheci na vida. Eu observei que a minha mãe sofria, mas que ela continuava firme na fé dela. Ela era a nossa força, a nossa fortaleza. A gente se apoiava nela. Mas apenas 5 anos depois que meu pai faleceu, minha mãe ficou doente. E daí, o que a gente ia fazer? Se o nosso exemplo, se em quem nós nos apoiávamos, não estava mais. Eu lembro que muitas vezes, nos 68 dias que ela ficou internada, eu chegava no hospital, conversava, via o boletim, como estava o quadro dela, e eu perguntava, vamos rezar, mãe? E eu me ajoelhava mesmo do lado dela, e eu rezava as orações que eu sabia da Igreja Católica, e eu inventava umas outras, porque eu sabia que isso trazia esperança para ela e que isso aliviava o meu coração. Eu não entendia na época que Deus já estava me usando. E eu achei que eu nunca mais sofreria tanto depois de perder minha mãe. Mas depois de 12 anos, minha sobrinha adoeceu. E minha primeira reação foi, por que novamente? Eu questionei Deus por que novamente. Foi um ano assim muito tenso de tratamento. Mas eu vi que a minha sobrinha não perdia fé. Eu não sabia que ela tinha tanta fé. E eu acredito que nem ela sabia que ela tinha tanta fé. E eu me apoiei na fé dela. E juntas a gente fez muitos planos de cura do corpo. E quando ela entendeu que a cura do corpo não viria, que a cura não seria na matéria, ela começou a buscar a cura da alma. E eu não podia ajudar muito nisso, mas tinha uma pessoa da família que era grande entendedora, era espírita, tinha muito conhecimento e ajudou demais ela nessa fase da vida dela. E eu fiquei só de espectadora, sabe? Aprendendo também. Eu acredito que ela partiu curada, sem dores. Mas como ninguém vira santo só porque desencarna, né? Eu acredito que ela foi para ser cuidada, que ela foi para trabalhar, que ela foi para se regenerar e que ela está bem agora, trabalhando e evoluindo. Eu quis listar essas 3 situações da minha vida porque o amor é o mesmo, mas uma situação é diferente da outra. O que eu acredito é que Deus, ele vai moldando a gente, que vamos perseverando e que sim, nós estamos no caminho para entendermos todos os seus planos. É isso. Fernanda, pode continuar o evangelho para a gente? Claro, Ionara. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem nenhum fim inteligente, e seja o que for o que acontece, tudo tem sua razão de ser. Se percustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina,
razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Lendo essa passagem, eu vejo que precisamos estudar muito para aprendermos e realmente compreendermos os ensinamentos de Jesus. Nós julgamos os acontecimentos que não dependem da nossa atitude, muito menos da nossa vontade. Julgamos por puro egoísmo. Eu acredito que em algum momento de nossas vidas, todos nós já pensamos, coitado, ele morreu tão jovem, ele era tão bom, e o traste do fulano não morre. Eu já pensei nisso. Só que no mesmo momento, eu lembro da justiça divina. Lembro que tudo que acontece tem uma razão de ser, tem um motivo, e que nós muitas vezes não compreendemos no momento. Deus, ele é perfeito, só que nós somos ainda muito imaturos e não entendemos. Quando estamos sofrendo, não conseguimos enxergar nada, só enxergamos a nossa dor. Nós vivemos em um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para aprender, para evoluir. E é diante muitas vezes da dor que vamos conseguir isso. É muito fácil falar, mas quando estamos sofrendo, não conseguimos entender. E usando uma frase aqui do texto mesmo, nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. O dia que entendermos que existe a razão divina, aí sim conseguiremos entender que a nossa dor não é nada. Mas como eu disse, isso não é fácil. Estamos aqui para aprender. E nós vamos tentando, né? Barbosa, você continua o evangelho para a gente? Pois não, Fernanda. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram o coração de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Ora, esse texto nos mostra que é muito mais importante a morte prematura que a vergonha que seria causada à família. É preferível morrer jovem do que viver uma vida cheia de desagramentos, onde a família estará sofrendo e passando vexames. Frequentemente, a morte prematura é um benefício de Deus, aquele que se vai e se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Aqueles que morrem jovens não são vítimas do acaso ou fatalidades. Em vez disso, o texto nos diz que é uma decisão divina. Deus achou que não seria bom para essa pessoa continuar vivendo com aquela vida que ele estaria perdido futuramente. Futuramente ele estaria se perdendo totalmente do que ele veio fazer aqui na Terra. Então Deus o retira naquele momento para que ele volte em outro tempo, em outra reencarnação, e recupere tudo que ele estava perdendo agora. A morte prematura pode ser vista como uma proteção e bênção divina, ao invés de uma tragédia. Um exemplo seria uma pessoa que vive nas drogas, com comportamento autodestrutivo, dormindo nas ruas. Se esta pessoa morre, muitos irão dizer que foi um alívio para a família, pois tal comportamento causava dor e sofrimento aos pais e familiares. E nós temos tantos casos desses, né, que a gente escuta as pessoas dizerem: olha, dava tanto trabalho pai, agora os pais vão descansar. Neste caso, a morte prematura, como já dissemos, seria uma proteção divina àquela criatura que se foi, dando-lhe a chance de se equilibrar em uma próxima reencarnação. Irandir, por favor, você pode continuar daí a leitura do Evangelho? Claro, Barbosa. Então vamos lá. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão cheia de esperança. E que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Que vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens
do que entre os espíritos bem-aventurados? Nesse trecho do Evangelho, vamos buscar compreender nossa estada aqui neste mundo de provas e expiações. Vamos humildemente buscar saber um pouco sobre os porquês das mortes prematuras. Sempre sofremos, evidentemente, com a partida de um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um amigo, um vizinho e tantos outros, quando sabemos da notícia de suas partidas. E principalmente das partidas precoces. É natural que seja assim, somos humanos, com pouco conhecimento do significado da vida. Deus, em sua sabedoria e bondade, vem nos trazer luz sobre essa situação. Todos sabemos que um dia voltaremos à pátria espiritual. Só não sabemos quando. Ficamos muito chocados quando é levado prematuramente um dos nossos em tenra idade, pois nossa visão estreita e limitada, ainda ligada à matéria, nós não observamos que nossa jornada é de preparação para o futuro, ou seja, para a vida espiritual, onde é a nossa verdadeira morada. Quando alguém parte, questionamos os porquês, pois enxergamos somente a vida atual, não considerando que o nosso espírito é eterno e aqui estamos apenas para a nossa evolução. O aprendizado se faz necessário. Por isso, nós encarnamos e reencarnamos, vamos e voltamos. Não é correto questionarmos a Deus, pois tudo que ele faz é para o nosso bem. Às vezes dizemos que aquela pessoa foi tão cedo, mas não sabemos os motivos. Quem sabe se ela não iria sofrer e fazer sofrer os seus entes mais caros. Dizemos também que teria um futuro brilhante, mas qual futuro? Muitos estão amealhando fortunas, prestígio à custa de outras pessoas, espalhando lágrimas e sofrimento aos que os rodeiam. Esse é o futuro que queremos para os nossos? Ou um futuro de alguém que é trabalhador e humilde, que vai brilhar na pátria espiritual? Para um correto entendimento, Deus, em sua misericórdia, nos dá, em alguns casos, a liberdade de pedir como queremos passar nessa nossa nova vida. Ele nos concede a reencarnação para evoluirmos, sendo bons e amorosos, mas más ações e negligências, deixamos de fazer nossa lição de casa. E aí, em algumas ocasiões, nos tira desta vida para não causarmos danos maiores ao nosso espírito, como nos disse o Barbosa. Procuremos olhar o que Deus faz com os olhos de que Ele só faz o melhor para cada um de nós. Se lhe apraz levar um dos nossos entes queridos, saibamos que foi o melhor para quem partiu. Compete a nós elevarmos a ele nossas preces, para que o nosso ente querido receba as suas bênçãos e seja bem acolhido em um local para ele designado. Silvia, você pode, por favor, dar sequência ao Evangelho? Posso sim, Irandi, vamos lá. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos, bem-amados, estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos os protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores injustas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Então, pessoal, essa mensagem ela é de esperança e conforto em face da morte. Ao invés de lamentação, o texto nos convida à celebração da vida. Desejar que o ente querido permaneça em sofrimento demonstra falta de fé e egoísmo da nossa parte. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Eu moro em Maceió, mamãe ficou morando em São Paulo e mamãe caiu. E foi internada, foi para a UTI. Quando ela saiu da UTI, eu fui para lá.
Os médicos não sabiam ao certo se ela teve um AVC e caiu ou se ela caiu e teve um AVC. E conversando com ela, quando eu cheguei, ela já não me conhecia, ela não me reconheceu, e eu falei para ela, vamos melhorar para ir para Maceió. O médico disse assim para mim, eu não sei quanto tempo que a mamãe vai ficar assim, nós vamos fazer muitos exames. Bom, depois de uns 3 dias, a mamãe ficou muito agitada, depois ela ficou calma demais, a pressão caiu, voltou para a UTI e a mamãe faleceu. E o médico me disse que ela ia ter grandes problemas. Quando eu cheguei, ela já não conhecia. Ela não conhecia algumas pessoas, tá? E ele afirmou isso, né? Então, como que eu ia? Eu pensei isso depois, eu falei, meu Deus, eu não ia pedir para Deus deixar ela, porque ela ia ficar numa cama, então ia ser a vontade dele, né? Porque às vezes nós seguramos muitas pessoas aqui na Terra, fazendo prece, pedindo para ficar, e o outro sente isso, porque tem uma ligação, né? Então isso aqui em cima foi bem explicado. Continuando. Os espíritos dos entes queridos estão próximos, nos envolvendo com sua energia e pensamentos bons, protegendo-nos e vibrando por nós, por nossas conquistas e com nossa felicidade, nossa sensibilidade nos permite sentir essa doce vibração. E é tão bom sentir, gente. A dor do luto é natural, mas a fé na vida após a morte e a aceitação da vontade divina podem amenizar o sofrimento. Precisamos reconhecer a morte como uma etapa natural da nossa existência e a oportunidade de reencontro com aqueles que amamos em um plano espiritual superior. A fé na vida após a morte e na reencarnação oferece consolo e fortalece os laços com aqueles que já partiram. É isso, pessoal. O Irandi, você pode dar continuidade na última parte do Evangelho, por favor? Obrigado, senhor. Então, o último parágrafo. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes queridos bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris em 1863. A doutrina espírita, ela vem nos mostrar de forma clara o que Jesus nos mostrou sobre a imortalidade da alma, pois ele mesmo, deixando seu corpo físico após a morte, voltou em espírito, mostrando-se, conversando e convivendo com seus discípulos durante 40 dias. Ele nos disse também que há muitas moradas na casa do meu Pai. E quando nós morremos ou desencarnamos, vamos para uma delas de acordo com a nossa condição evolutiva. Então, quando parte para a vida espiritual, um dos nossos entes queridos, na idade em que for, saibamos que eles cumpriram o seu momento aqui nesse planeta, que em sua programação reencarnatória constava o período em que ele desencarnaria. Ou mesmo, como nos disseram nossos amigos antes de mim, se apraz a Deus retirar dessa vida este ou aquele espírito que está se complicando ainda mais em sua vida como espírito, saibamos que foi para o bem deles mesmos e que eles estão em uma das moradas do nosso Pai e que precisam mais do que nossas lágrimas de nossas preces. Não julguemos nossos irmãos que partiram, nem os lamentamos. Vamos fazer o que nos pede Sanson,
Vamos senti-los junto de nós através da prece, das boas lembranças. Vamos vê-los sendo auxiliados pelos amigos espirituais. Vamos vê-los a sorrir nos grandes jardins da colônia que estejam. Que pensemos neles com carinho e com amor. Repito, sem julgamento algum. Não importa o que eles fizeram aqui, coisas boas ou ruins. Nossa obrigação, como entes que os amamos, é de levar a eles o melhor de nós. E o melhor sai do nosso coração através das boas lembranças. O pedido de que Deus, Jesus e os amigos espirituais os auxiliem e também os amparem. Vamos ser luzes para os nossos mortos. E assim, queridos irmãos, nós encerramos esta parte do Evangelho de hoje. E vamos, então, com muito carinho, solicitar o nosso querido companheiro Barbosa para fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos, pedir ao Mestre Jesus que irradie luzes de amor, luzes de fé, para cada lar que está nos assistindo, para todos os familiares que estão nos assistindo em suas casas, seus amigos. Que o Mestre Jesus envie muita luz e muita paz, e que proteja com o seu manto os nossos lares e os nossos familiares. Que fluidifique estas águas que foram colocadas junto a nós, com saúde para nosso corpo e para nossa alma. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, em cada segundo de nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Barbosa. E eu quero agradecer a todos os participantes do nosso Evangelho hoje aqui conosco, e a todos aqueles que estão nos acompanhando em seus lares. E convidamos a todos para estarem presentes novamente na próxima semana. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube, e você pode assisti-lo quando desejar. E também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.